Olá! Já faz tempo que eu queria fazer essa aula, essa palestra de como lidar com as suas finanças ao empreender no digital. Então me acompanha aí nesses próximos minutos, eu tenho certeza que essas dicas vão ser valiosíssimas para vocês. Eu te falo isso porque esse foi um dos grandes erros na minha vida, né? O erro da educação financeira. Eu acabo que eu tenho uma facilidade muito legal de fazer grana, mas eu sempre tive a facilidade de ganhar bem e gastar melhor ainda. Então, isso me ajudou muito, essas dicas que eu quero te passar aí me ajudaram muito na minha no meu mindset, na minha mentalidade em termos de educação financeira. Então, o primeiro insight veio de um grande mentor que eu tenho, que nem existe mais, nem está mais na face da terra, mas chama-se Jim Rohn e ele fala: lucro é melhor que salário. Eu acho que esse aprendizado veio muito do meu pai, ele sempre foi representante comercial, ele sempre falou: meu, se você comprou esse celular por R$ 1.000 e de repente alguém te ofereceu 1.200, 1.300, vende, depois compra de novo, porque lucro, né, é sempre melhor que salário. Não que salário seja ruim, é bom você ter o fixo ali todos os meses, mas aquele ganho a mais, aquele lucrinho a mais é o que pode mudar toda a tua realidade financeira. E outro insight dele que veio, que ele fala que muito mês após o fim do dinheiro, né? Isso acontece na maioria das pessoas. Tem três tipos de pessoas: aquela que tem muito tempo e pouco dinheiro, aquela que tem muito dinheiro e pouco tempo, e a maioria das pessoas que não tem tempo e não tem dinheiro. Então, geralmente acontece isso, né? Você acaba o teu dinheiro ali antes mesmo de acabar o mês. E ele fala muito disso, para você se pagar antes mesmo de você pagar as outras pessoas. E aí eu queria te dar um parabéns por você ser um empreendedor, né? No mundo digital você terceiriza quase tudo, então é um modelo de negócio muito enxuto, onde você não precisa muitas vezes de um espaço físico, de um aluguel, de luz, água, você muitas vezes trabalha de casa ou de qualquer lugar, mas ainda assim você tem uma empresa, você tem que tratar isso como um negócio. Então eu queria te passar aí 10 lições para você ter um negócio de sucesso, principalmente no mundo digital aí. Primeiro de todos, reserve 10% de tudo que você ganha. Então, se eu tivesse o meu primeiro ganho real, eu falo isso no meu livro, né? Meu primeiro ganho real de dinheiro, eu troquei 15 minutos do meu intervalo no colégio para poder trabalhar na cantina do colégio, né? Porque meus pais sempre me deram tudo, nunca faltou nada, mas a minha mãe falava para levar comida de casa. E eu não tinha vergonha de levar comida de casa, via meus amigos levando dinheiro para comprar e eu queria, né, comer lá o dinheiro com a comida da cantina. Então eu troquei 15 minutos do meu intervalo, que é precioso, né? A gente sabe que muitas vezes a gente gosta da escola muito mais do intervalo do recreio do que da própria escola. Eu troquei 15 minutos, trocava 15 minutos do meu intervalo para poder trabalhar um pouquinho, ajudar na cantina e poder ganhar um dinheirinho ali e também ganhar meu alimento ali do recreio. E se eu tivesse guardado 10% desde aquele primeiro centavo que eu ganhei, né, hoje eu estou com mais de 30 anos, estou com quase, vou fazer 35 anos, teria acumulado bastante. Eu demorei muito para começar a guardar, esse é o grande fato. Então tem o erro de não guardar, tem o erro de guardar e não investir, tem vários erros que a gente vai cometendo na vida. O legal é ir sempre aprendendo. E esses dois livros foram os livros que ajudaram, começaram a modelar meu mindset, minha mentalidade em termos de dinheiro. O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária. Esse O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é indicado pelos grandes gurus do empreendedorismo, desenvolvimento pessoal do mundo, eles falam desse livro. É um livro baseado aí numa história bíblica, né? Então, é muito legal. E Os Segredos da Mente Milionária, ele tem dicas técnicas passo a passo, realmente, né? Só que aí veio o grande problema, né? Eu devo ter pago, sei lá, 20, 30 reais nesse livro, eu li e não coloquei em prática. Eu precisei fazer o curso desse livro para poder colocar algumas coisas em práticas. Vou falar isso lá no final para você entender. Mas se eu tivesse colocado em prática muita coisa do livro, nem precisava ter investido no curso. Segundo, separe as contas da sua empresa da sua conta pessoal. Talvez crie contas diferentes ou cartões de crédito diferente, enfim, separe, tá? Crie, né? Separe ali o que é capital de giro, o que é. Realmente separe, crie contas diferentes. E determine o seu prolabore. Né? Veja o quanto você quer ganhar por mês, porque às vezes tem mês que você fez sei lá, você ganhou 10 mil, 20 mil, 100 mil reais, sei lá. Só que no outro mês você ganhou menos, você ganhou 5, você ganhou 2. Então, você determinar um prolabore que seja justo, que não faça, que não sangre, né, a sua empresa, é fundamental para você ter sucesso. Terceiro,
entenda o fluxo de caixa da sua empresa, né? O que é o fluxo de caixa? É um montante de dinheiro recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido. Entenda que esse fluxo de caixa ele é muito importante. Tem empresas hoje em dia que elas são adquiridas, compradas só pelo caixa que ela adquiriu, só pelo caixa que ela montou, que ela acumulou. Então, para você entender, isso é muito importante. Tem empresas que quebram simplesmente porque não tem fluxo de caixa, porque num determinado mês precisou ter algum tipo de gasto, sei lá, precisou pagar uma demissão, precisou pagar alguma coisa que quebrou a empresa por ela não ter caixa, por ela não ter tido acumulado um capital ali e aquele capital sem mexer, né? Ele fica girando, ele fica flutuando, diminui, aumenta, mas é importante você determinar e entender o que é fluxo de caixa da empresa. Exemplo aqui, ó, saídas de caixa de um ano de negócio, por exemplo. Vamos supor que você começou no marketing digital, você comprou um curso lá de R$ 4.000, tá? Você tem a opção, às vezes, de comprar à vista. E você tem a opção de comprar parcelado. Se você, de repente, montar um fluxo de caixa, você, às vezes, nem tira dinheiro do bolso, porque faz o negócio próprio se pagar. Eu dou exemplo do Fórmula da Renda Digital, que é o nosso curso, que até vou deixar aqui no link da descrição. Esse curso você consegue em horas até se pagar, tá? Porque você paga um valor, você parcelou, mas em horas você consegue ganhar uma comissão, isso a gente ensina dentro do curso para você se pagar, então é muito simples, tá? E diferente de outros negócios, né? Hoje eu fico pensando, você comprar, por exemplo, uma máquina de lá de fazer, dei uma pesquisada aqui em algumas, entre aspas, franquias, uma máquina de fazer sorvete. Quanto sorvete você precisa fazer para se pagar esse investimento, né? Uma máquina de pipoca ali, de algodão doce. Quanto você precisa vender para poder se pagar. Então, hoje no digital é muito simples de você entender fluxo de caixa e poder fazer dinheiro sem tirar dinheiro do bolso. Quarto, atinja o equilíbrio o mais rápido possível. Né? O equilíbrio é o que eu estou falando, é você, né, ter o resultado do que você investiu. Isso você pode fazer de venda, através principalmente de vendas orgânicas, conteúdo orgânico, tráfego orgânico. E depois tráfego pago. Entenda como você pode fazer isso e escalar, né? Entrar no ponto de equilíbrio e depois daquele ponto de equilíbrio você conseguir escalar aquilo, que aí é onde vem o grosso, onde vem o resultado financeiro grosso. Quinto, utilize ferramentas online. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você pode terceirizar, tá? Terceirizar sei lá, de repente você faz tudo, né? Você edita vídeo, você cria copy, você configura seu e-mail marketing, você configura suas campanhas. E hoje em dia tem muitos freelancers onde, talvez aquele tempo que você levaria, sei lá, você levaria um dia para fazer com um freelancer, você calcula o teu valor da tua hora e utiliza as ferramentas online para poder escalar teu tempo. Evitar deslocamentos, evitar custos desnecessários, né? Então, utiliza, assim, o máximo de ferramentas online para você crescer e ter resultado dentro desse teu negócio. Sexto, reinvista no seu negócio. Dificilmente você vai ver alguém que ficou muito grande no digital sem investir em curso, sem investir em mentoria, sem investir em livros, em, de repente, viagens, em networking, né? Investir tempo realmente para crescer e para aumentar e ter resultados maiores. Exemplo, qual o melhor investimento mensal? Vamos supor que você está investindo em tráfego, né? E aí você tem essas três opções, A, B ou C. Geralmente a galera fala, quanto mais eu investir, melhor. Mas não, de repente aquele investimento de 374, ele está tendo uma conversão maior do que aquele que você está investindo mais dinheiro. Então, no final das contas, o melhor investimento mensal é aquele que te traz maior lucro e maior economia. Entenda isso, tá? Sétimo, esse é fundamental, esteja preparado para as oscilações. É o que eu falei lá no começo. Né, no empreendedorismo é isso, você tem um resultado grande, de repente não é o mesmo, e aí oscilando não é um negócio linear. Então, cuidado ali para aquela hora que der um pico, né, para na hora que não tiver ali você tá com os bolsos vazios. Então, para você chegar no final ter um resultado muito, né, ter um resultado realmente valioso. 8, não se precipite, entenda os pilares de sustentabilidade, né? Caixa, reserva de emergência, processos, de repente, você ter um processo bem definido, você ter pessoas, de repente, que trabalham com você, que você acredita que são um pilar de sustentabilidade, que mesmo você não estando ali, o teu negócio continua fluindo. Então, entenda bastante isso e não se precipite. Cuidado, né? Para
com as compras, cuidado aí, de repente, você que está querendo largar seu emprego, para não dar tchau para o chefe antes mesmo de você ter algo sustentável. Utilize-se de benefícios fiscais, principalmente no digital. Aqui tem várias maneiras de você se utilizar de benefícios fiscais, dependendo do KNAI que você tem, dependendo disso aí, um contador vai te orientar melhor para você ter uma alíquota menor, para você, de repente, conseguir sacar. Tem muita gente que ainda continua como pessoa física e nas plataformas geralmente tem um teto, né, de saque. Aí, quando você cria um CNPJ, você tem não tem limites realmente, mas dependendo do CNPJ, dependendo do KNAI, você tem alíquotas diferentes. Então, entenda como você utilizar esses benefícios fiscais. E 10º, compre ativos e não passivos, né? E conquiste sua liberdade financeira. Faz com que os seus ativos paguem os seus passivos. Essa é a ideia. O total de renda residual seja maior do que o total das suas despesas. Isso é a liberdade financeira. Se você, de repente, ganha 100 mil reais, mas gasta 95 por mês, e esses 100 mil reais que você ganha depende único e exclusivamente das tuas horas de trabalho, isso talvez seja pior do que aquele que ganha 5 e gasta 1, e aquele 5 vende 5 imóveis alugados, onde não depende das horas dele. Então, isso é a renda residual, isso é o que você precisa fazer. E quanto você, essa é a pergunta que você tem que fazer, quanto você precisa fazer seus ativos lhe renderem para pagar teu custo de vida, teu estilo de vida? E quais ativos lhe ajudarão a alcançar a sua meta? Essas duas respostas vão te ajudar aí no longo prazo. E lembra que eu falei que eu li o livro Segredos da Mente Milionária, e ele fala, né, basicamente, muitas dicas técnicas, muitas coisas que vão fazer realmente mudar a tua mentalidade. E lá no livro tem isso, e eu precisei ir no curso, fazer o curso para poder aprender isso. Eu até coloquei essa história aí, esse contexto dentro do meu livro, mas basicamente aqui, o que ele faz? A gestão dos potes, né? Se você ainda não tem aquela coisa de onde gastar, com que gastar, gasto mais do que eu ganho, ou de repente, ao contrário, você gasta pouco, o que eu quero dizer com isso? Você não aproveita o seu dinheiro, você só acumula lá e não vive, você tem essa estrutura aqui. No começo eu fiz isso, eu separei em potes mesmo, hoje eu tenho mais organizado numa planilha e tenho contas diferentes, mas a ideia é o seguinte, quando chega R$1 para você, R$100, qualquer tipo de remuneração que você ganha, você divide esses percentuais. 55% vai para o pote das necessidades, que são moradia, alimentação, transporte, né, e saúde, basicamente, e vestuário, né, basicamente, 55% de necessidades. 5% doação, é aquilo, né? Quem não dá, não dê para receber, né? Aquela velha história. Então, não é receba para doar. Então, 5% você já destina para doação, para ajudar outras entidades aí, ou para ajudar, de repente, alguém que está precisando. Depois, o pote da educação, 10% do que você ganha, coloca lá no pote para educação, para você investir em cursos, mentorias, palestras, eventos, livros, tá? Depois, poupança. Esse poupança, ele na verdade ele chama de emergência, mas eu gosto de poupança. Eu não gosto de trazer a palavra emergência, porque daí parece que vai atrair emergências. Mas poupança, coloca 10% ali, que é um dinheiro mais rápido. Um dinheiro que você consiga, né, que tenha uma liquidez muito rápida. Eu não indico colocar numa poupança. Depois perguntei para algum consultor financeiro, colocar em algum produto financeiro que seja de liquidez com bastante liquidez, que você consiga sacar do dia para a noite, caso você precise. Depois, play, eu deixei até em inglês, que fica mais bonito, né, do que diversão, é o pote da diversão, 10% em diversão. Esse aí era o que eu extrapolava. Hoje em dia eu tenho cuidado bastante para não gastar muito em diversão ali do que eu tenho recebido, né? Mas ele fala para você gastar esse daí. Ele serve tanto para quem gasta muito em diversão, quanto para quem não gasta em diversão. Então ele fala que é para você gastar todo mês esse pote, ou de 3 em 3 meses, né? Então, o que eu faço? Eu gasto todo mês, mas quando eu vou fazer alguma viagem, eu deixo ele um pouco mais acumulando. E o último pote é o da liberdade financeira, né? Reserve 10% aí do que tudo que você ganha para sua liberdade financeira, para sua dependência, para sua, entre aspas, aposentadoria, para você chegar lá no futuro e não depender de aposentadoria. E aí, essa é esse pote onde você vai fazer investimentos. Aí recomendo você procurar um consultor de investimentos. Leituras que eu recomendo aí, Pai Rico, Pai Pobre. Tem Pai Rico, Pai Pobre para jovens, né? Eu acho que esse livro ele deveria ter na escola, ele mudou minha vida completamente, mas ele
tem para jovens também, então acho que é fundamental. Depois, O Negócio do Século XXI é muito legal esse livro. De novo, O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária. Era isso, essa era a mensagem que eu queria deixar nessa aula, nessa palestra, mas eu já estava querendo gravar há muito tempo. Espero que você tenha gostado. E deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. E é isso, me procura aí, compartilha esse vídeo com mais pessoas que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Aquele abraço.